Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vê e que me ouve. Adoro-te com profunda reverência, peço perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedeis por mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, desatadora dos nós, rogai por nós. Ó glorioso São José, rogai por nós. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Eu resolvi gravar esse vídeo porque estou no seminário. E aqui, como está todo mundo aqui em quarentena, a internet aqui não suportaria uma live. E para não ficar aquela coisa caindo, resolvi gravar esse vídeo. Nós já estamos caminhando já para aqui o final do nosso curso da consagração a Nossa Senhora. E aqui eu quero falar com vocês sobre as aparições. Nós vimos aqui podando, fomos aqui lapidando tudo aquilo que é sobre a devoção a Nossa Senhora, aquilo que é a igreja, aquilo que o próprio Tratado de São Luís nos pede, o que é uma devoção, que tipo de devoção, quais são os bens espirituais dessa devoção, quais são os exercícios exteriores e interiores, né, dessa devoção, essa atividade. E hoje nós vamos falar sobre a aparição de Nossa Senhora, que é um apêndice sobre isso, né? Mas, como diz, né? Mas, Rodrigo, mas por que falar da devoção a Nossa Senhora? Porque, primeiramente, a devoção a Nossa Senhora ela é de extrema importância, né? De extrema importância. E a devoção a Nossa Senhora vai nos ajudar a entender melhor aquilo que são as chamadas aparições de Nossa Senhora. Então, as aparições. Então, quais são essas aparições? Nós vamos falar daquelas que são as principais aparições, né? Que é Guadalupe, La Salete, Lourdes e Fátima. São essas 4 aparições que nós vamos falar. Mas eu queria dar uma introdução a uma que não é uma aparição, mas sim uma visão mística da vidente Santa Catarina Labouré, que é a famosa visão de Nossa Senhora das Graças. Eu vou pegar aqui nas minhas coisas, eu tenho aqui um negócio de Nossa Senhora das Graças, bem pequenininho, para ajudar vocês a compreenderem um pouco melhor. Ela é pequena, né? Mas se você tiver uma grande, eu vou explicar a respeito disso. Mas qual é o foco aqui? O foco é entender como as aparições de Nossa Senhora, essas 4 principais, elas estão conectadas aos dogmas marianos, e depois vou falar dos 4 dogmas marianos, como eles estão conectados. Eles conectando, como eles vão nos ajudar a cultivar essa devoção a Maria. Porque, como eu vim falando em todos os encontros, nós temos que cultivar esse amor a Nossa Senhora. Nós temos que cultivar cada vez mais esse amor a Nossa Senhora. E as aparições nos chamam isso, nos incentivam a isso. Então, eu quero aqui dar essa introdução primeiro. Primeiramente, as aparições, as aparições que Nossa Senhora são várias, tem várias, mas nós vamos pegar as 4 que marcaram, principalmente aqui nesse nosso tempo, que é aquelas que marcaram. Então, eu não vou entrar no caso de Medjugorje, porque Medjugorje ainda não está 100% aprovada pela Igreja. Não vou entrar na do Japão, porque tem uma aparição de Nossa Senhora aqui já no século XIX, no Japão. Mas eu não vou entrar nessa. E tem outras aparições de Nossa Senhora também, que Nossa Senhora se manifesta, mas eu vou apresentar nessas aqui, que são as principais, e que elas tocam o nosso tempo e elas nos ajudam a mergulhar mais nesse sentido, né? Nesse sentido mariano,
e como ela pode nos ajudar hoje. Então, o que nós vamos nos orientar hoje? Primeiramente, nós temos que perceber que a aparição de Nossa Senhora não existe uma obrigatoriedade sua, minha, de acreditar nessas aparições. Não existe uma obrigatoriedade. Você acredita ou não. E acreditar na aparição de Nossa Senhora não significa que vai ser critério para a sua salvação. Não significa. Por quê? Porque você não pode acreditar. Você pode acreditar. Mas as aparições da Nossa Senhora nos ajuda a entender de forma melhor, né? Nos ajuda a entender de forma melhor como funciona o quesito da nossa devoção e nos ajuda a entender um pouco mais aquilo que a igreja nos pede. Então, vamos focar aqui nessas 4 aparições. Primeiramente, vamos falar aqui dessa primeira negócio de Nossa Senhora, Santa Catarina Labouré, né? Daqui é a medalha, né, de Nossa Senhora das Graças. Se vocês perceberem, eu acho que eu falei para vocês no primeiro encontro. Na parte de frente aqui, nós temos a Nossa Senhora, né? E uns raios saindo. Lembrando que os raios que saem dessa mão são raios que saem de anéis delas. E tem alguns anéis que estão apagados. E do lado atrás nós temos um M com uma cruz, né? Nós temos as 12 estrelas, né? As 12 estrelas. Então, aqui nós percebemos que aqui já vem o título, Nossa Senhora das Graças, mas aqui pode ter um futuro, com a graça de Deus, um dogma, que seria Nossa Senhora dispensadora de todas as graças. Lembra que eu falava lá atrás, Nossa Senhora como essa porta do céu, que liga essa escada que é Cristo, nos liga no céu e na terra? Nossa Senhora é essa porta em que Deus se utiliza para nos salvar. Então, ela é a dispensadora das graças. É nela, a primeira agraciada, que é nela que todas as graças serão manifestadas. E nós temos aqui do lado o M, um T, uma cruz e um M. Nossa Senhora Corredentora, ou melhor o termo concreto, Corredentrix. E como seria isso? Lembra que eu falava que Nossa Senhora foi aquela que ofereceu o sacrifício da fé para nós? Porque Jesus não podia oferecer esse sacrifício porque Jesus não tinha fé, porque Ele é Deus. E a fé é antecipar uma realidade que não se tem, que não se vê. E Jesus não podia fazer isso conosco. Por quê? Porque não tinha fé, mas Maria é aquela que nos oferece a fé. E nessa visão, Nossa Senhora fala para Santa Catarina que existe algumas graças que nós não pedimos a ela, principalmente a graça da fidelidade, a graça da nossa salvação. E isso que é mais importante aqui. Pensar que é na graça da nossa salvação, pedir diariamente a Nossa Senhora que a possibilidade do céu. Não é à toa que ela é a porta do céu. Então, tendo essa possibilidade do céu, Nossa Senhora nos chama hoje a estar com ela. Então, nessa de Nossa Senhora das Graças, é porque todo mundo é devoto, eu quero falar assim, se você é devoto, pense que a maior graça que você pode receber é ir para o céu. E essa graça que Nossa Senhora hoje fala para todos nós pedir, porque às vezes nós pedimos várias coisas, mas nunca pedimos a graça de ir para o céu, né? Então, nós vamos agora entrar nas aparições e nos dogmas. Então, o nosso céu é sempre por meio de Maria. São Luís fala, né? Se Jesus veio por meio de Maria na sua primeira vinda, também ele irá reinar por meio de Maria. Então, de alguma forma, Deus, no seu desígnio de amor, ele sempre quer salvar o mundo por meio da Virgem Santíssima. Primeiro foi pela encarnação. E agora? E isso nos convida hoje a pensar um pouco mais sobre isso. Sobre que o Senhor quer nos chamar. O Senhor quer nos convidar
a estar com ele por meio da sua mãe Maria Santíssima. E as aparições de Nossa Senhora, a igreja olha para elas, às vezes com bastante prudência. Por quê? Porque nós não podemos nos aproximar disso sem ser a prudência. Por isso, toda vez que alguém afirma que veio a aparição, sempre a igreja investiga, a igreja busca saber. Por quê? Porque tem que ter coerência. A Nossa Senhora não pode pedir falar uma coisa na aparição que vai contra a verdade da igreja. Não pode. E tudo que Nossa Senhora fala nas suas aparições, nada é contra a verdade da igreja, porque seria contraditório. Como assim? A mãe de Jesus fala coisas contra a igreja ou a mãe de Jesus fala coisas contra a Bíblia? Então nós vamos ver que nas aparições, os pedidos de Nossa Senhora sempre estão em sintonia com aquilo que a igreja falou e com aquilo que a Sagrada Escritura falou e que a tradição sempre reafirmou cada vez mais. Então não existe aqui contradição. Entende? Com licença, gente. Então não existe contradição. Não existe. E não existe contradição nos próprios dogmas de Nossa Senhora. Porque o que é um dogma? O dogma é como se fosse placas. Pensa, você está percorrendo um caminho. Mas tem as placas de sinalização para te ajudar. A sinalização não é o caminho. A sinalização não é o caminho. Mas a sinalização te ajuda a andar melhor por esse caminho. É isso que é o dogma. O dogma vai sinalizar alguns pontos que às vezes são duvidosos na fé para nos ajudar. Um dogma, Deus é um e é três. É um unitrino, é um dogma. Mas é para nos ajudar a compreender Pai, Filho e Espírito Santo. E nós temos os 4 dogmas marianos. E os dogmas marianos, o que é os dogmas? A verdade revelada nos dogmas marianos é só para reafirmar a verdade já dita sobre Cristo. Pensa, vamos ver aqui, o primeiro dogma aqui, vamos ver. O dogma da Mãe de Deus foi o primeiro dogma a ser proclamado. Mas esse dogma fala sobre Maria? Sim, mas quando esse dogma foi estabelecido, o intuito não era falar de Maria. Não, esse dogma no concílio não foi um dogma mariano. Era para reafirmar algo trinitário. Qual era? O que era? Era afirmar, porque tinha uma heresia que falava que Jesus não era Deus. Que Jesus era quase uma criatura do Pai. Desculpa, a câmera está tremendo por causa do negócio. Então, Jesus não era Deus, Jesus era só uma criatura do Pai. Então, quando eu reafirmo que Jesus, natureza humana e divina, um só, não se separa, é Deus, eu estou reafirmando que Maria é Maria é mãe de Deus. Então, o dogma da mãe de Deus, a verdade dita sobre Maria, eu só estou reafirmando aquilo que já foi dito sobre Cristo. Maria sempre vai apontar para Cristo. Então, se eu falo que Maria é mãe de Deus, eu falo que Maria não é só mãe da natureza humana que foi gerada, mas ela é também na natureza divina. Aí vocês falam assim, não, mas Deus não tem criador. Como Maria pode ser mãe de Deus? Porque a natureza divina e a natureza humana, elas não se separam. Uma vez unidas, elas se tornam uma só. Jesus é uma pessoa com 2 naturezas, humana e divina. Então, ele é Deus. Logo, Maria é mãe de Deus. Eu estou reafirmando, entende? Então, aqui com Nossa Senhora é reafirmar. Reafirmar mais. Então, se você fala que Maria é mãe de Deus, você não está idolatrando. Você está reafirmando que Jesus é Deus. Entende? Agora, vamos ao segundo aqui. A Imaculada Conceição. Maria, preservada de todo o pecado. Aqui, nós estamos reafirmando que Maria, ela é escolhida para trazer. Ela foi imaculada não por ela, mas pelo próprio Jesus, pela própria encarnação. Por quê? Porque ela foi pensada antes
para esse momento. Maria foi pensada. Se eu, você somos pensados na nossa vocação para caminhar, imagine Maria. Lembra que eu perguntava para vocês uma vez qual é o maior dom de Maria? Qual é o maior dom de Maria? Aí alguns falam humildade e tal. Não. O maior dom de Maria é ser mãe. Porque sendo mãe de Deus, vai os possibilitar todas as graças e privilégios que ela necessitaria. E um desses privilégios é a Imaculada Conceição. Claro, nova Eva. Ela é o novo modelo de mulher para todos nós. Como Jesus é o novo Adão, o novo modelo de homem para todos nós, né? A humanidade. Então nós temos aqui a Imaculada Conceição. Maria sempre virgem. Isso gera, né? Virgem antes nós sabemos. Mas por que a igreja afirma que Maria não é só virgem, não só foi virgem antes, mas durante e depois do casamento? Meus irmãos, a virgindade aqui, ela sempre está ligada a outro. No sentido, Maria, ela não é virgem por ela mesma. Ela não é virgem por ela mesma. Ela é virgem por causa de outro. E esse outro é Deus. Então, quando você decide se casar, ou você se decide, porque muitos jovens não conseguem viver a castidade, porque eles colocam a castidade neles mesmos. Mas sempre, a nossa vivência é sempre para o outro, que é para Deus. Eu só consigo ser fiel quando a minha fidelidade está alicerçada em outro. Então a virgindade de Maria está em Deus. Ela faz isso por Deus. Não era próprio dos judeus ter a vivência da virgindade. Não tinha. E Maria e José, olhando, se sentindo próximo do plano de Deus, se sentindo escolhidos para o plano de Deus, eles se decidem realmente se entregar. Olha como isso é bonito. Se entregar por Deus. Então, a vivência da virgindade aqui, tanto em Maria, tanto em José, é o seguinte, de que o nosso corpo, a nossa alma está inteiramente diante do Senhor. É como num casamento também. Claro, no casamento você não é mais virgem, mas o seu casamento está alicerçado no Senhor. Não é só para vocês, mas é no Senhor. E aqui, a virgindade de Maria, ela entra muito forte. Ela é muito forte. Sempre virgem, sempre imaculada. Não é porque o sexo é sujo, não. Mas ela se decide de corpo e alma, está aberta ao plano de Deus e aquilo que Deus quer. Então nós vemos Mãe de Deus, Imaculada Conceição, sempre virgem. Agora vamos falar da Assunção, que é o meu dogma favorito. É o dogma que mais me toca. Porque esse dogma reflete aquilo que irá acontecer conosco. Maria, ela é a primeira a receber os benefícios da encarnação. Ela é a primeira a receber os benefícios que é a união com Deus. E quando Maria sobe aos céus, chega nos céus, é claro que a humanidade de Maria é a segunda humanidade a entrar. A primeira humanidade a entrar no céu é a humanidade de Jesus. De Maria é a segunda. Mas Maria é a primeira humana, totalmente humana, a adentrar no santuário celeste. E em Maria, ali, de corpo e alma. E o que vai acontecer conosco no fim dos tempos? O nosso corpo e a nossa alma irão se encontrar. Porque o corpo e a alma, as almas que estão no céu, elas vivem um tempo de incompletude. Porque elas só são completas com o seu corpo. Então, na ressurreição, quando Jesus voltar e a nossa alma juntar com o nosso corpo, então ela estará completa. Então, aqui nós vemos que a morte não tem mais um caráter de pecado, mas a morte tem um caráter de redenção, de me aproximar de Deus. Agora a morte nos permite adentrar no santuário, porque Jesus venceu a morte. 3 inimigos que Jesus vence, né? No trido, que é o demônio, o pecado e a morte. Então agora, ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O que é o aguilhão?
né? O que seria o aguilhão? O aguilhão é uma coisa pontuda assim que cutucava as ovelhas, né? E a morte tinha um aguilhão, porque ela nos cutucava, ela nos feria, porque ainda a gente estava sobre o poder do mal. Mas agora não, a morte não tem mais poder sobre nós. Então são esses 4 dogmas. E esses 4 dogmas, eles nos orientam a entender melhor aquilo que é a aparição e como a aparição se encaixa na nossa vida hoje. E como essa aparição vai nos encaixar hoje aqui na nossa vida. Primeiramente, vamos falar da primeira aparição de Nossa Senhora, que é em Guadalupe. E as aparições elas têm um fio condutor, preste atenção. Nossa Senhora aparece em Guadalupe dia 9 de dezembro de 1531, a um nativo lá do México chamado Juan Diego. E eu não vou aqui contar a história, eu só quero entrar em alguns pontos para você entender a história e perceber como funciona essa devoção e como o dogma está entrelaçado nessa. Porque acreditar nos dogmas marianos é perceber que Maria está inteiramente na sua vida. E aqui ele estava indo e ele encontra, né, uma senhora muito bonita. E essa pede para ele lá conversar com o padre, né, com o bispo do local, e o bispo não. E fica essas coisas, né? Mas qual é a parte importante aqui? A parte importante é porque Nossa Senhora, sempre nas suas aparições, ela deixa um ponto. Ela avisa, ela exorta, mas ela deixa um ponto que mostra o seu carinho materno conosco. E é interessante que o tio do Juan Diego estava doente. E ele tinha que ir no médico. Então ele desvia o caminho para não encontrar com Nossa Senhora. E Nossa Senhora encontra com ele. Olha o que Nossa Senhora fala para ele. Não temas essa doença, nem nenhuma outra. Não fiqueis aflito. Não estou eu aqui, que sou a sua mãe? Não estás debaixo da minha sombra e sobre o meu cuidado? Não sou eu a fonte da tua alegria? Olha que Nossa Senhora entra aqui no índio, entra em contato com o índio Juan Diego, e ele está preocupado com a doença do seu tio, e ela fala, não tem mais essa doença e nenhuma outra. Não fiqueis aflito, não sou eu aqui, não estou eu aqui, que sou a sua mãe. Aqui nós vemos, lembra do dogma? Mãe de Deus, nossa mãe. Olha outro dogma, olha o que Jesus fala lá. Mulher, eis aí teu filho, filha, eis aí tua mãe. Então é algo que nos recorda o quê? A Sagrada Escritura. É a própria Maria falando. Não sou eu a sua mãe? Não estás debaixo da minha sombra e sobre o meu cuidado? Sobre a vossa proteção nos refugiamos. Sobre o manto de Maria estamos embaixo. Não sou eu a fonte da sua alegria? Na ladainha fala que Nossa Senhora é causa da nossa alegria. Causa da nossa alegria. Meus irmãos, vocês percebem aqui que Maria está dando motivos para que a gente possa confiar nela? Por que temer doença? Por que temer outras coisas? Nós não temos uma mãe, não estamos debaixo do teu amparo. Ela não é a causa da nossa alegria. Por que vamos viver tristes se nós temos uma mãe tão boa para conosco? Uma mãe tão bela, né? Uma mãe tão bela. Causa da nossa alegria. Não sou eu a fonte da sua alegria? E depois nós temos aquela lá, a imagem de Guadalupe e os símbolos, né? Nossa Senhora ali se mostrando também. Aí, engraçado que essa imagem de Guadalupe, né, mostra uma enculturação do jeito certo de se fazer. E aqui nós vemos, Maria é mãe. Maria, ela é protetora, ela é auxílio dos cristãos. Ela é auxílio. Ela é auxílio dos cristãos. E ela cuida de nós.
Guadalupe ela é muito boa porque Nossa Senhora se apresenta a um nativo e se mostra como uma nativa e mostra o seu verdadeiro cuidado ali. Então é muito bonito essa parte. Nossa Senhora Guadalupe nos apresenta esse dogma da Mãe de Deus. Maria que se preocupa. Maria alegre, que quer nos dar a redenção, quer nos dar a alegria de estar com ela. O segundo aqui aconteceu dia 19 de setembro de 1846, La Salette. E é muito importante porque em todas as aparições, se vocês vão ver, não fala que os videntes não falam que viu um espírito, não. Os videntes falam que viu uma mulher. Então, carne e osso, carne e osso, carne e osso. Viram uma mulher. Uma mulher. Os videntes viram uma mulher. E isso é muito importante aqui, porque aqui reafirmando o que diz lá no livro do Apocalipse. Vi um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol. Uma mulher. Não é espírito aqui. É realmente uma mulher. Então, temos que entender. A Assunção, Maria está no céu de corpo e alma. E aqui em La Salette é muito interessante porque Maria, ela toca no assunto que são os devotos. Se em La Salette ela conforta, mostrando seu carinho de mãe, aqui ela exorta e fala quase uma profecia. Olha a mensagem principal aqui. Chamo os meus filhos, os meus verdadeiros devotos, aqueles que já se me consagraram ao fim de que vos conduza ao meu divino Filho. Os que, por assim dizer, levo nos meus braços, os que têm vivido do meu espírito, finalmente chamo os apóstolos dos últimos tempos. Olha, interessante. Chamo os meus filhos, os verdadeiros devotos. Aqueles que já se me consagraram a fim de que eu vos conduza a meu Filho. Olha Maria aqui dizendo que a gente aprendeu lá atrás, numa aparição. Quer nos conduzir a quem? A Jesus. Viu só como é interessante? Quer nos conduzir a Jesus. Não quer outra coisa, a não ser nos conduzir a Jesus. E assim aqueles que estão nos seus braços, ela chamará de apóstolo dos últimos tempos. São Luís fala, os apóstolos dos últimos dias serão os marianos. Os marianos, aqueles que estão ali, aqueles que procuram estar com Nossa Senhora, aqueles que nutrem um amor pela Mãe de Deus. Olha como isso é bonito. Nutrir um amor pela Mãe de Deus. Ser um apóstolo mariano, não fugir da raia, porque ela vai te conduzir ao seu Filho. É a porta do céu que te conduz à escada, que é o próprio Jesus. Então, em La Salette, o contexto de La Salette, ela chora pelos pecados do clero, né, dos padres, mas ela também chora pelos pecados do povo. Ela aparece chorando. É interessante, quando lá eu vou depois explicar por que ela aparece chorando com uma visão que a irmã Lúcia teve, para vocês entenderem. Mas ela aparece chorando, sempre chorando. E o melhor, Maria, aí lá quando a gente for falar de Fátima, vocês vão entender, Maria sempre está intercedendo por nós, mesmo quando a gente não merece. E Lourdes, que foi 11 de fevereiro de 1858, né? Nossa Senhora aparece para Santa Bernadette. E ela fala uma coisa muito interessante. Eu sou a Imaculada Conceição. Eu sou a Imaculada Conceição. Nossa Senhora aqui em Lourdes, ela não reza, porque Santa Bernadette reza o terço, né? Mas Nossa Senhora, ela não mexe os lábios. Não mexe.
Porque ela não precisa rezar o texto, né? Rezar o texto para ela mesma, né? Mas ela só mexe os lábios. Mas aqui, Maria afirmando a sua Imaculada Conceição e mostrando, porque é a segunda aparição que acontece na França, né? Primeira ali La Salette, a segunda em Lourdes. E aqui, quando Santa Bernadette vai, né, ela vai comer, vai morder o barro, porque tem uns negócios dentro do barro ali, para mostrar os pecados, a sujeira que está no nosso coração. Então, aquela imagem de São Lourdes, Nossa Senhora, afirmando a sua Imaculada Conceição, nos dar o consolo de que realmente ela está no céu e ela está intercedendo por nós. Claro que aqui eu não estou contando a história, eu estou pegando fatos e interligando as mensagens principais que ela deixou para hoje, porque depois no final a gente vai interligar. O que Nossa Senhora, através dessas aparições, fala para nós hoje, aqui. Então, eu sou a Imaculada Conceição. Eu sou a ligação de Maria com seu Filho desde a encarnação. Ela é a Imaculada Conceição. Ela é o exemplo de pureza e santidade. E aqui nós vamos para a última, Fátima, né? Dia 13 de maio de 1917, que ela fala aqui, que ela afirma também que ela é sempre virgem, mas ela reafirma aqui. Um contexto de Fátima, né? Aparece para 3, né? Jacinta, Francisco e Lúcia. E ela fala que muito interessante por fim, meu coração imaculado triunfará. E nessa aparição aqui em Fátima, ela é bem forte, bem assim. Por quê? Porque em Fátima ela afirma algumas coisas, e nós temos os chamados 3 segredos de Fátima, que não são 3 segredos, é um segredo só dividido em 3 partes. E aqui surgiu o anjo, né, que com a espada, e Nossa Senhora tirando a ira de Deus sobre nós, o milagre do sol, que dentro da bolinha do sol via São José e o menino Jesus, as crianças que recebem a comunhão pela mão do anjo, Nossa Senhora que afirma, reza o texto, reza o rosário, como afirmou nos outros, em Lourdes, em La Salette. Então aqui nessa aparição aqui em Fátima, ela nos toca bastante porque ela já está aqui, já é uma das últimas, e ela é bem forte porque depois de Fátima várias coisas começaram a acontecer. Então isso mexeu muito com o mundo, mexeu muito com a igreja, principalmente a consagração. Aí vem a grande questão: a Rússia foi ou não foi consagrada ao Imaculado Coração de Maria? Alguns acham que sim, outros acham que não, né? Mas Nossa Senhora dá um alerta e fala: por fim, meu coração imaculado triunfará. Ela mostra o inferno, ela mostra as dificuldades, ela fala que tem que rezar, mas sempre o coração imaculado dela triunfará. E eu falava para vocês, por que Nossa Senhora aparece chorando em La Salette? Quando a irmã Lúcia já estava no convento, a irmã Lúcia teve uma visão do coração de Nossa Senhora coroado de espinhos. Se vocês verem algumas iconoclastias antigas, alguns quadros antigos, vocês vão perceber que sempre Nossa Senhora está coroada de flores e Jesus coroado de espinhos. Mas aqui é diferente. Mas por que Nossa Senhora está aqui coroada de espinhos? Porque ela fala que o coração dela e do seu filho estão extremamente ligados. É por isso ela chora em La Salette pelos pecados, porque o pecado cometido ao coração do seu filho também aflige, também machuca o seu coração. E aqui é muito importante nós entendermos que Nossa Senhora, ela sempre vai estar ligada ao seu filho, sempre. Sempre, por isso ela sente as dores na sua alma, uma espada de dor transpassa a sua alma, mas ela é bem importante aqui. Então, meus irmãos, nós falamos de 4 aparições: Guadalupe, La Salette, Lourdes e Fátima. E dentro dessas nós temos os 4 dogmas: Guadalupe, Mãe de Deus; La Salette, a Assunção
Lourdes, Imaculada Conceição, Fátima, sempre virgem, que ela fala, né, que ela é sempre virgem também. E aqui eu destaco para vocês alguns pontos importantes que vai ajudar vocês no momento da consagração, vai ajudar vocês no momento em que realmente se aproximarem de Nossa Senhora. Nos tempos de hoje, as aparições de Nossa Senhora nos falam muito e elas são muito caras para nós hoje. Primeiramente, Guadalupe nos ensina hoje a não temer aquilo que vem de externo, aquilo que é doenças, mal, essas coisas, doenças espirituais, doenças temporais, não devemos temer, porque nós estamos debaixo do amparo dela. Então hoje se faz muito necessário a gente reconhecer a maternidade divina em nós. Não é totus tuus, Maria, mas é totus meo, né? Toda minha, ela é minha mãe. Então, Nossa Senhora, aqui em Guadalupe, Nossa Senhora reafirma a sua maternidade. E hoje, Guadalupe nos ensina a maternidade de Maria. Como seu relacionamento com Maria está sendo a partir disso? Como está sendo? Ela reafirmando cada vez mais a maternidade. Em La Salette, a devoção a Nossa Senhora, ser devoto de Nossa Senhora e a oração constante. Não podemos mais ferir o coração de Maria. Não podemos mais ferir o coração do seu Filho Jesus, porque ela chora pelos nossos pecados e ela continua chorando. Então os atos de desagravo aqui se fazem muito necessários. Lourdes, eu sou a Imaculada Conceição. De novo, Nossa Senhora pede a oração do Rosário, a oração do terço. A oração do terço e fala, se não rezarmos, muitos males irão nos acometer. Muitos males irão sobre nós. Se a gente reza já está difícil, imagine sem rezar. E em Fátima, Nossa Senhora em Fátima, ela coroa tudo isso porque ela fala que muitos estão indo para o inferno porque não tem ninguém para rezar. Mas ela fala que por fim o seu coração imaculado triunfará. E hoje se faz muito necessário nós olharmos para Nossa Senhora e saber que hoje essas 4 aparições se tornam muito mais reais e muito mais conectadas à nossa realidade hoje. Quantas pessoas estão apostatando da fé? La Salette ela fala isso, em Fátima fala isso. Quantas pessoas que não creem em Deus estão indo para o inferno porque não tem ninguém que reze por elas? Muitas pessoas. Então, meus irmãos, nós temos que ser os apóstolos dos últimos dias, como ela fala em La Salette. Os apóstolos marianos que estão rezando e sabem que ela nos conduz ao teu Filho Jesus. E saber que a nossa consolação, a nossa esperança é saber que, por fim, o seu coração imaculado triunfará. Então, hoje se faz muito necessário olhar para os dogmas, olhar para as aparições de Nossa Senhora e nos tirar lições. Em todas as aparições, Nossa Senhora fala do rosário, fala da sua intercessão. Reze o rosário, meus irmãos. Reze o terço. Constantemente. Tenha uma devoção eucarística. Tenha uma devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria. Isso daqui se chama detente, né? Que é engraçado, aqui tem uma oração que fala aqui um pouco sobre isso, né? Sobre essa coisa do coração do seu Filho Jesus. Então, reze o terço. Reze o rosário diariamente, mas reze na confiança de que Maria fala isso daqui para você. Não estás debaixo do meu amparo? Não sou a fonte da sua alegria? Você não é o meu devoto? Né? Eu sou a Imaculada Conceição, e por fim meu coração imaculado triunfará. Nossa Senhora mostra o inferno aos seus pastorinhos não para meter medo neles, mas para dizer que muitas pessoas vão para lá porque não tem ninguém que reze por elas. Em tempos tão difíceis como nós estamos vivendo, se faz necessário recorrer à Mãe de Deus, se faz necessário recorrer a ela, sobre diversos títulos, para nos ajudar e reconhecer a sua maternidade. Meus irmãos, então, é isso aqui hoje.
Falamos das aparições, claro que não foi a história, mas pontos principais e mensagens principais que ela fala nessas 4 e que nos toca hoje no nosso dia. Reconhecer a maternidade de Maria, a sua proteção, rezar o rosário diariamente e reconhecer que ela é a causa da nossa esperança, que ela falou que o coração dela triunfará, o seu coração imaculado. Então hoje vamos pedir a Nossa Senhora, aquela que é a Senhora das nossas vidas, que nos ajude hoje diariamente. Então, meus irmãos, vamos aqui já encerrar esse vídeo. Não deu para fazer a live por causa desse negócio da internet, mas espero que o vídeo sirva de bastante ajuda para vocês. Espero que estejam perseverantes, não só no intuito de se consagrar ou não, mas de conhecer mais profundamente essa mãe que nos conduz à nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nessa meditação. Peço ajuda para pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedeis por mim. Meus irmãos, muito obrigado por mais esse dia. Qualquer coisa, mandem mensagem. Que Nossa Senhora esteja com todos vocês. Mandarei lá no grupo algumas sugestões de textos e de livros para todos vocês. E que Maria Santíssima esteja com vocês hoje e sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Guadalupe, rogai por nós. Nossa Senhora La Salete, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.